Bem, sistema endocannabinoide é a nossa aula da semana. Vocês sabem que o sistema endocannabinoide ele vem ganhando muita força no Brasil. Fora do Brasil, fora do nosso país aqui, ele é já bastante difundido há muito tempo. Mas a ciência vem mostrando sistematicamente que o mecanismo endocannabinoide ele é importante no tratamento de algumas doenças. Então, a gente vai falar hoje sobre ele, uma aula bem rápida e bem resumida sobre esse mecanismo. Mas olha só o que é importante vocês entenderem nesse momento. Existem hoje, basicamente, dois receptores endocannabinoides, os receptores CB1 e os receptores CB2. Estão estudando a possibilidade de um terceiro receptor endocannabinoide que eu vou falar no final dessa aula aqui, tá? Um terceiro receptor endocannabinoide. Mas vamos falar, em um primeiro momento, dos receptores CB1. Muito embora vocês possam observar que os receptores CB2 eles atuam em uma gama maior de tecidos em relação aos receptores CB1. Porém, tanto o receptor CB2 e CB1 estão tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Mas vamos falar agora especialmente dos receptores CB1, tá? Eles vão atuar onde, pessoal? Na atividade motora, tá? Eles vão atuar na coordenação motora, eles vão atuar na regulação do trato gastrointestinal e da motilidade intestinal, logo eles vão ser um regulador de apetite. Eles vão atuar na memória, eles vão atuar na percepção da dor e vão atuar no sistema imune também, da ativação de células do sistema imune. A gente vai falar basicamente hoje dos receptores CB1 no que diz respeito à percepção de nocicepção, de dor, tá? Percepção de dor. Como é que funciona esse processo? Bom, todo mundo sabe que dor, em especial quando prolongada, pode gerar um evento neuroinflamatório. Então, essa neuroinflamação ela pode surgir direto no sistema nervoso central ou ela pode vir da periferia e causar todo esse mecanismo inflamatório de todas as células que formam o sistema inflamatório, ou seja, né, de neurônios, de células gliais, enfim, de todo o sistema nervoso central. Como é que a neuroinflamação acontece, pessoal? Vocês já ouviram falar e já conhecem os receptores valenoides do tipo 1, os receptores TRVP1, que captam principalmente alterações de nocicepção e captam calor, né? Então, quando a gente tem um processo inflamatório, dor, calor, rubor e edema, dor e calor, ou seja, nocicepção, hipernocicepção e calor, são captados pelos receptores TRVP1, que sim, tem relação com via analgésica também, lá pela capsaicina, mas é um outro mecanismo daí, tá? Aqui agora a gente vai ver a função fisiológica deles, que é atuar na nocicepção e nos extremos na alteração de temperatura, certo? Então, quando um neurônio pré-sináptico começa ou amplifica muito a funcionalidade, por assim dizer, ou seja, a despolarização, esse TRVP começa a se despolarizar de uma maneira muito intensa e contínua, eu tenho um bloqueio ou a redução da síntese de um ácido graxo chamado anandimida. Essa anandimida, pessoal, ela é um ácido graxo relacionado à analgesia e ao sistema de recompensa, ao sistema de felicidade, ao sistema a nos sentirmos de uma maneira agradável. Então é isso que faz a anandamida, certo? Então a anandamida ela vai se quebrar numa situação fisiológica normal, ela se quebra em amida hidroxilase, que vai formar etanolamida, e essa etanolamida é um mecanismo anti-inflamatório, né? Palmitoetanolamida, CBD, THC, enfim, vários medicamentos, não só CBD e THC, mas como, por exemplo, da família da palmitoetanolamida, vai atuar nessa via aqui,
Então a palmitoetanolamida ela vai fazer o quê? Impedir a síntese de ácido graxo, a cascata de ácido araquidônico, bloquear a ciclooxigenase, impedindo o aumento de prostaglandina que está relacionado ao processo inflamatório. Vocês sabem disso, a gente já falou sobre isso. Bem, quando eu tenho um evento ou uma hiperpolarização desse TRVP aqui, o que acontece? Essa anandamida aqui, esse ácido graxo, ele não é mais clivado e ele não sofre mais essa quebra pela hidroxilase, por essa enzima. Se ele não sofre mais essa hidrólise, não vai ter etanolamida. Não tendo etanolamida, vai fazer o quê? Aumentar a cascata de ácido araquidônico. Essa cascata de ácido araquidônico, vocês sabem, né? Ela vai romper a bicamada lipídica, gerar ácido araquidônico, que vai gerar lipooxigenase, ciclooxigenase. A ciclooxigenase, a COX, gera aumento de prostaglandina, que é um marcador inflamatório. Né? Ela vai reagir. A prostaglandina é um marcador inflamatório. Além da prostaglandina, existem várias. A E2 ela é positiva, mas aqui a gente está falando de uma série de prostaglandina, vai causar a neuroinflamação. O que acontece quando eu ativo os receptores CB1? Bem, quando eu ativo os receptores CB1, eu aumento a atuação dessa enzima, dessa hidroxilase aqui, dessa amida hidroxilase, aumentando a disposição de etanolamida, reduzindo ou diminuindo a formação, né, ou a quebra dessa bicamada lipídica, diminuindo, então, ou reduzindo de uma maneira bem significativa a formação de ácido araquidônico, reduzindo a formação de ácido araquidônico, eu tenho um bloqueio de ciclooxigenase. Não vai acontecer nem lipo nem ciclooxigenase, diminuindo, então, a expressão de prostaglandina, impedindo o evento neuroinflamatório de acontecer. Ele causa uma modulação positiva. Além disso, né, a anandamida ela bloqueia por si só a COX. Então eu tenho um duplo bloqueio aqui da ciclooxigenase que não vai gerar cascata inflamatória dentro do neurônio, não acontecendo neuroinflamação. Então, vocês percebem que o CB1 tem essa atividade antinociceptiva, certo? Por quê? Porque aumenta a expressão de etanolamida pela ativação da amida hidroxilase, que vai quebrar a anandamida aqui em etanolamida. Essa etanolamida diminui o ácido araquidônico de acontecer, a cascata do ácido araquidônico, que vai bloquear a ciclooxigenase, que vai diminuir a expressão de prostaglandina, logo fazendo uma modulação positiva lá no sistema nervoso central, controlando dor e controlando também neuroinflamação. Então, os receptores canabinoides são neuroprotetivos. Bem, então tá aqui, ó, receptores canabinoides que vão ativar a anandamida, fazendo principalmente a hidrólise dela, né? Aumentando então e diminuindo o processo inflamatório do sistema nervoso central. Além disso, pessoal, olha só o que acontece. Os receptores CB1, que vocês viram antes aqui, eles não estão só no sistema nervoso central, mas eles regulam o apetite. Os receptores CB1 vão liberar glicerol. Então, o que acontece? Também vai melhorar o trânsito e o trato gastrointestinal, fazendo controle de apetite, fazendo controle do metabolismo do sistema metabólico, do trato gastrointestinal, do trânsito gastrointestinal. Então percebam a importância do receptor CB1. Só que tem um detalhe, pessoal. Na vida adulta, esses receptores CB1, eles começam a reduzir. Portanto, a diminuição fisiológica dos receptores CB1
é um dos mecanismos que pode levar à neuroinflamação crônica. Ele vai ter um ápice na adolescência e depois ele vai reduzir. Por isso da importância da gente tratar e prevenir eventos neuroinflamatórios, fazendo associações de fármacos que eu já falei para vocês ali. Treonato de magnésio, a curcumina, o CBD, aceleradores mitocondriais como um todo, enfim, várias situações que podem ser utilizadas, mas o mecanismo endocannabinoide ele acaba sendo importante e olha, a fase adulta ela não é muito boa para isso, certo, gente? Bom, e os receptores CB2? Bom, os receptores CB2 eles têm uma função essencial no sistema nervoso central, porque eles vão atuar lá na micróglia, eles vão atuar no controle inflamatório lento, lá na transcrição de RNA, mas além disso, ó, eles atuam na via pancreática, eles atuam no tecido adiposo, no sistema musculoesquelético, na antitumorogênese, tá? No sistema reprodutor, no sistema imune, no sistema respiratório, enfim, ele é multissistemas, né? Ele é multissistemas. Ele seria até mais importante que o receptor CB1, né? Mas como é que ele vai atuar? Bem, pessoal, primeira possibilidade de atuação, receptores TRVP, isso na periferia. Ele vai, via macrófagos, bloquear os receptores TRVP. Sem receptor TRVP, sem síntese de ácido araquidônico, sem COX-2. Sem COX-2, sem sistema, sem inflamação. Além disso, pessoal, ele vai, né, o CBD, enfim, ele vai atuar nesses receptores CB2 aqui, impedindo a cascata de ácido nítrico. Também, pessoal, né, ele vai atuar no receptor acoplado à proteína G, chamado GPR55, que ele está sendo estudado de forma intensa nos mecanismos endocannabinoides, a ponto de, em algumas literaturas, ele vir sendo referenciado como CB3. Então, possivelmente, o GPR55, daqui a um tempo, vai ser classificado como um terceiro receptor endocannabinoide, que vai atuar lá no TNF-alfa. Então, essa atuação em conjunto na periferia vai diminuir a expressão de citocinas inflamatórias e diminuir a inflamação. E no sistema nervoso central, em especial na micróglia, o que faz o CBD? O CBD na micróglia ele vai ativar via PPAR, ou seja, ele vai fazer uma nova transcrição, ele vai modificar a atividade transcricional, ele vai mudar o genótipo da célula, de um genótipo pró-inflamatório lá na NF-κB para um genótipo anti-inflamatório, né? Diminuindo lepídio peroxidase, diminuindo citocinas inflamatórias e marcadores inflamatórios, reduzindo a inflamação. Isso tanto a nível central quanto periférico, então ele atua de uma maneira bem incisiva na dor neuropática. Porém, dor neuropática a gente não pode tratar só com CBD, né? A gente tem que ter outras vias em conjunto ali, na curcumina, no treonato de magnésio, para melhorar, para amplificar todo esse sistema neuroprotetivo da B12, que atua na regulação, né, da despolarização do sistema nervoso periférico, mas os receptores canabinoides podem reduzir, podem tratar também a dor neuropática. Então é uma associação. Olha só, nesse estudo aqui, ó, os que utilizaram o canabidiol, 47% interromperam o uso de outras drogas, 51% reduziram dose, 77% melhoraram a média de dor e de sono. Claro que eles fizeram todo um tratamento também em concomitância, mas os que não usaram canabidiol e fizeram o mesmo tratamento não tiveram o mesmo resultado. Então percebam, não é um tratamento feito de forma isolada, né? O que muitos aí vendem, muitas associações de fisioterapia inclusive vendem o milagre do endocannabinoide. Ele é bom, se você usar ele de forma preventiva, aí pode usar ele associado, mas endocannabinoides, realmente endocannabinoides e não
o endocannabinoide extremamente diluído, tá? Então, assim, fitoterápico de endocannabinoide talvez não atue nesse sistema de forma tão incisiva, tá? Então, pessoal, olha só outra coisa bem legal de 2020 lá. Parece que esse sistema endocannabinoide está sendo estudado como uma das hipóteses da fibromialgia. Lógico que a principal hipótese da fibromialgia é eixo HPA, não se discute isso, mas existem algumas evidências que falam da importância do mecanismo endocannabinoide dentro desse contexto também. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido esse mecanismo. Vocês podem voltar e assistir quantas vezes forem necessário. E eu estou aqui à sua disposição para esclarecer dúvidas. Tá bom, gente? Um abraço e até mais.